Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Muito bem, você já na tela, Blau, você já está enxergando aí o grande estágio de abertura da Copa do Mundo. E 2 semanas, antes da bola rolar, a cidade do México já estava acelerando, viu? Porque a cidade se preparou e a gente sabe, o Brasil já foi a Copa sede da Copa do Mundo, então a gente sabe que na verdade para toda cidade sede existe uma correria, né? E muitas das vezes não dá tempo. Então acaba que o famoso e grande Estádio Azteca ele se revela a partir de uma nova compreensão, porque em 2026 a bola voltará a rolar no velho Colosso Santa Úrsula. A capital mexicana não será apenas a sede do maior torneio do planeta, minha gente, mas vai ser a primeira cidade que vai abrir aí pela terceira vez uma Copa do Mundo, né? Lembrando que em 1970 o estádio Azteca se transformou aí num templo moderno do futebol. Depois em 1986 novamente, marcando aí tanto Pelé, Maradona e quem sabe agora, né, uma nova oportunidade para marcar a história do futebol novamente, né? Então, 4 décadas depois, o Estádio Azteca vai fazer novamente história, né? E isso vai exigir aí já exige, né? A gente sabe uma grande preparação administrativa do México, né? Então a cidade do México também precisou se modernizar, minha gente. Não adianta só pensar que é o estádio, não, né? Não adianta vender só a imagem, que a capital tem história, mas na verdade essas décadas de glória e as marcas do tempo acabaram obrigando esse estádio também a se modernizar e a cidade a se programar para receber, né? Então é óbvio que toda transformação a gente sabe que influencia geopoliticamente também, então ela não foi silenciosa e nem livre de conflitos, tá? A gente sabe como foi no Brasil, muitas autoridades vão querer falar de legado, mobilidade, cultura, orgulho nacional, né? Mas fica sempre aquele lado para os moradores, né? Água, aluguel, obras pesadas, vendedores removidos, e a gente sabe que a cidade tem que se embelezar para os turistas, porque é a demanda da FIFA. Quem não se lembra do padrão FIFA? Pois é, se você não viveu a Copa do Mundo no Brasil, isso foi muito polêmico para cá também, né? Então é um grande teste sempre para cidades estados, né? Então é um teste para a cidade que já foi palco de 2 Copas do Mundo demonstrar que consegue novamente receber e o mundo estará de olho. Não se esqueçam que o Irã, por exemplo, solicitou para ficar no México, dado os conflitos internacionais. Então a seleção do Irã vai jogar nos Estados Unidos, mas vai pernoitar no México. E então esse legado vai ser só medido depois, minha gente, não é agora, né? Então em março de 2025, no ano passado, o grupo Oyanami e o Banco Banorte fizeram um acordo de 2,1 bilhões de pesos para modernizar o estádio. Então, só para você ter ideia, por isso que o Azteca passou a chamar estádio Banorte, né? Banorte. Por conta dessa nova dinâmica, né? Que quem financia o estádio leva o nome, né? Consegue colocar o nome. Então, a FIFA também aprovou essa parceria porque, é claro, financiava as obras necessárias para atingir o padrão FIFA, né? Mas, gente, durante a Copa do Mundo, né, o estádio, claro que vai ser oficialmente identificado como estádio da Cidade do México. Então, a FIFA ainda preservou isso daí. A mudança de identidade gerou muitos debates entre os torcedores, mas representa estratégia comercial, não tem como fugir não, meu filho. As obras foram profundas e incluíram a restauração da fachada, instalação de iluminação LED na cobertura, melhorias nos vestiários e túnel dos jogadores, a implantação de telões de alta resolução e a substituição de todos os assentos, né? Então, para atender às especificações da FIFA, também foram criados novos camarotes, ampliados áreas que vão envolver aí os cuidados, primeiros socorros e reforçar as estruturas. Então, esses trabalhos acabaram obrigando os clubes América e Cruz Azul, que são mandantes do estádio, a mudarem os seus jogos para outros estádios durante 2 temporadas, meus amigos. Não é brincadeira, não. Então, no final de maio de 2026,
precisou ser feita a aceleração, como sempre, né? O estádio precisou aí passar por um processo de aceleração na sua construção e várias estruturas e partes estruturais foram ampliadas. Também a repavimentação das ruas e calçadas ao redor do estádio, né? Então, ao mesmo tempo, a questão da segurança foi ampliada porque há um grande risco. Lembro a vocês que os Estados Unidos está nesse momento em guerra com o Irã, né? Em situação de guerra, Israel, Irã, Estados Unidos, e isso daí é um problema que a gente vê acontecendo. Então a reabertura do estádio, meus amigos, veio acompanhada da retirada da publicidade histórica, da incorporação das cores vermelhas ligadas ao novo patrocinador, hein? Não tem como fugir. Mas já foi grafitado também, né? Então veja que a população e a sociedade, elas estão sempre ali em conflito, principalmente com a questão financeira do poder, né? Então a tensão entre a monumentalidade renovada e as reivindicações sociais passou a fazer parte da paisagem urbana. A prefeita da cidade do México, Clara Brugada, elaborou um plano para melhorar o entorno do estádio, tá? Então o programa buscou recuperar aí poços de águas e construiu sistemas de drenagem. Também instalou 819 luminárias LED. Então reformaram tudo, né, minha gente? Calçadas, travessias, e até um parque infantil eles construíram, né? Então observem que tudo isso precisa deixar uma mensagem, né? Então a iniciativa Jogue Limpo e Caminhe Limpo, iniciada no final do ano passado, foi uma dessas ideias também, né? Então veja que é uma modernização, estádio, né, histórico, minha gente, que realmente deixa a história do futebol cada vez mais impressionante nesses aspectos, tá? Então essa obra, ela foi concebida como um legado de mobilidade urbana, né? Então vamos ver como que depois esse estádio vai ser um estádio bem aproveitado pelo povo mexicano e pela CONCACAF, óbvio, que vai escolher talvez agora renovado como sede de finais, como por exemplo da Libertadores, quem sabe, mas também essa modernização é importante, né, para estabelecer o padrão FIFA que a gente tanto está falando, né? Mas nem todo mundo comemora essas mudanças, porque obviamente tem uma expectativa política de que a cidade gere aí 600 milhões de dólares devido à Copa, mas a gente sabe que esses projetos e empreendimentos, eles vão levando também aí ao problema dos moradores, dos arredores na Cidade do México. Os moradores, por exemplo, estavam denunciando que a Televisa, que é uma grande rede, como se fosse a Globo do México aí, estava gastando muita água no local e gerando uma escassez hídrica, né? Então ameaçando os poços comunitários. Então assim, há um problema que necessariamente tem o temor aí de que, por conta de todas essas reformas, a questão imobiliária, né, o valor dos imóveis aumente, o aumento dos aluguéis é inevitável e com isso pessoas de baixa renda vão ter que sair desses lugares, né, gente? Então, agora na Copa de 2026, a cidade, é claro, vai respirar um pouco de um ar diferente, com as bandeiras, com a torcida, né? Então isso obviamente a gente vai ver acontecer, né? Mas ao mesmo tempo existem esses problemas sociais que a gente consegue enxergar. Portanto, minha gente, será importante a gente observar esse cenário na Copa de 2026, extremamente importante nesse cenário. Então Pelé brilhou aqui, Maradona fez história aqui e agora o mundo voltará os seus olhos para o mesmo palco, o Azteca. Então é um museu vivo do futebol. Pois é, minha gente, exatamente. Ali, para quem não sabe, né, foi aí nesse estádio no Azteca que a seleção brasileira, famosa de Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino, comemorou o tricampeonato mundial em cima da Itália. E depois disso, em 1986, foi ali que Maradona marcou o famoso gol de todas as Copas, que é La Mano de Dios, né? A mão de Deus. É isso.